Olá, vamos falar hoje sobre os termos de responsabilidade em Portugal. A famosa carta convite. Vamos entender para que serve, em quais circunstâncias eu devo fazer e quais são os benefícios que eu realmente tenho quando eu tenho um termo desse em mãos. Professora Daniele Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. Então, existem basicamente dois tipos de termos de responsabilidade. Um que é para você fazer uma solicitação de visto e um segundo que é para a entrada em Portugal como turista. Então, se você vem para Portugal como turista realmente para turistar, ou seja, vem, vai passear e depois volta para o seu país, você pode apresentar um termo de responsabilidade na imigração. Esse termo de responsabilidade, ele te isenta de ter que apresentar um hotel, um alojamento, um lugar para ficar, porque a pessoa se responsabiliza pela sua hospedagem. Ela garante que você vai ficar na casa dela. Eles também acabam sendo menos exigentes com relação ao valor que você tem que apresentar para entrar no país, uma vez que você já tem a estadia garantida, a alimentação, porque na carta fala sobre alimentação também, entende que os seus custos aqui vão ser bem menores. Sem ele, você tem que apresentar, uma reserva de alojamento, 70 euros para a entrada inicial e mais 50 euros por dia que vai ficar aqui em Portugal. E no caso de ter esse termo, esses valores aí podem ser reduzidos ou reconsiderados pelo agente de imigração, porque ele entende que você não vai ter toda essa despesa aqui. Mas lembrando que esse termo, quem assina também assina a responsabilidade pelo seu retorno ao país. Tanto que quem assina se compromete com essa questão do retorno, do repatriamento. Se a pessoa ficar irregular em Portugal, ela pode sim ser responsabilizada, ter que pagar passagem de volta e ter que responder por aquela imigração, entre aspas, ou por aquela permanência irregular. Então tenha muito cuidado também antes de assinar ou mesmo antes de pedir um termo de responsabilidade, se o objetivo não é realmente passeio. O que gera muita confusão é que algumas pessoas entendem que a carta convite é um documento de entrada em Portugal, onde você vai poder entrar e fazer o que você quiser aqui dentro, vai poder morar em Portugal, vai poder trabalhar, vai poder fazer tudo, e não é verdade. Não é assim que funciona. A carta convite não te dá direito a viver em Portugal. Ela não te garante passar na imigração sem problemas. Ela é um dos documentos que você precisa para entrar. A pessoa pode, sim, ser impedida de entrar com carta convite. Inclusive, recentemente eu conversei com uma seguidora que ela foi deportada para o Brasil com carta convite. Ela não tinha a passagem dela de retorno e ela foi deportada. Isso é só mais uma prova que a carta convite ela não serve para morar em Portugal, ela só serve para passear. Uma outra coisa que existe com a carta convite ou com o termo de responsabilidade da AIMA, que é esse modelinho que eu vou deixar aqui do lado para vocês, é que você pode usar esse termo de responsabilidade para se isentar de um alojamento na hora de pedir o seu visto. Por exemplo, o visto mais comum que nós estamos tendo é o visto de procura de trabalho. Com ele, nós precisamos apresentar um alojamento de 120 dias. Se você já tem esse alojamento de 120 dias, ótimo. Agora, se você não tem e conhece alguém em Portugal que vai apresentar esse termo de responsabilidade, melhor ainda, porque aí você não precisa se preocupar em reservar um hotel. Mas esse termo de responsabilidade é só para o hotel. Vai ter que apresentar passagem de volta, vai ter que apresentar subsistência, vai ter que apresentar todo o resto. Ah, mas a subsistência, existe sim uma alternativa, que a pessoa que assina lá o termo de responsabilidade apresenta no seu lugar a subsistência. Ou seja, a pessoa vai mandar o extrato bancário da conta dela. E com o extrato bancário da conta dela, que tem que ter o valor de 2.460 euros no caso do visto de procura de trabalho, ela também te isenta de ter que apresentar valores para poder entrar com o pedido de visto. Mas alguém sempre tem que apresentar a subsistência. Ou você, ou a pessoa que assina o termo de responsabilidade. Ele não é difícil de preencher, mas nós temos um vídeo completo aqui no canal, que eu mostro passo a passo de como preencher esse documento aqui, quais são as informações que tem, o que tem que preencher, o que não tem que preencher, antes de enviar para o consulado para fazer a sua solicitação. Algumas informações importantes. Para a carta convite, o termo de responsabilidade ser válido, seja o para turismo ou seja o para solicitação de visto, a assinatura tem que estar reconhecida. Esse reconhecimento pode ser
por um advogado, pode ser num cartório, enfim, o fato é que tem que estar reconhecido. Preciso enviar o original? Vamos lá. Os consulados no Brasil, de modo geral, têm aceitado uma cópia desse documento, não precisa ser original, com exceção do consulado do Rio de Janeiro. O consulado do Rio de Janeiro, quando apresenta extratos bancários também, que é um termo de responsabilidade mais completo, tem também que enviar o original, não pode ser cópia. Além disso, o termo de responsabilidade deve estar acompanhado de uma cópia do documento de quem assinou. Não esquece desse detalhe que ele é importante. Então, tem que ter o reconhecimento da assinatura e cópia do documento de quem está ali, e assinou. E fiquem espertos com isso. Vão perguntar qual é o nome da pessoa que assinou o seu termo de responsabilidade, qual é o seu vínculo com ela, o seu parentesco, na casa de quem você vai ficar. Então, fiquem atentos para saber essas informações para falar na hora da imigração e evitar problemas. Bom, espero que esse vídeo tenha esclarecido aí quem ainda tinha dúvida com relação a para que serve, quando e como tirar a carta convite. Um beijinho grande e até o próximo vídeo.